Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas da manhã, 8 horas e 1 minuto, bênção de Deus. Hoje manhã de segunda, aliás, de terça-feira, né, gente? Terça-feira, hoje dia 13 de outubro de 2020, programa Encontros de Fé. Eu sou o pastor Márcio aqui da cidade de Gravataí. Muitos de vocês já me conhecem, né? Mas aqueles que estão entrando pela primeira vez, né? Espero que estejam pessoas entrando pela primeira vez, sejam sempre muito bem-vindos na programação. Comigo no estúdio, bom dia Davi, bom dia Bruna, bom dia também pastor Paulo Rogério. Tudo bem, pastor? Bom dia, pastor Márcio. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem nessa manhã. Legal, bênção de Deus. Manhã de terça-feira, dia 13 de outubro de 2020, a temperatura aí agradável, né? Um dia bonito, bonito pra caramba, como a gente diz aqui no sul, né? Muito bonito mesmo, né? Estamos alegres por oportunidade aí de ter um dia como esse. Nós devemos agradecer a Deus. Vocês devem ouvir seguidamente o pastor dizer: que alegria, estamos alegres. Realmente não tem como não estar alegre na presença de Deus, até porque a alegria é fruto do Espírito, né? É um atuar do Espírito. Se é fruto do Espírito, não depende da circunstância, né? É algo que está no nosso interior, né? Então, temperatura 17 graus nesta manhã, a mínima 12, a máxima 26. Vai ser um pouco quente aí, né? Feriado, Dia das Crianças, feriadão. Foi muito legal, foi muito bom. Eu tive a oportunidade, inclusive, de brinquei com a minha filha mais nova, com 11 anos, fazia tempo, fiquei um pouco dolorido, brincando de ping-pong, raquete ping-pong na grama, uma bolinha, equilibrava, jogava um pro outro, assim, aí tu dá uma estabilizada nela, e, né, coisa boa, né? É bom, é muito bom. Quanto tempo faz isso, Paulo? Eu? Faz bastante tempo com as minhas filhas, eu acho que 15, mais de 15 anos, mas eu tô em uma neta, né? A gente brinca com a neta. Agora a gente brinca com a neta, né? Que legal. No início do ano a gente teve a oportunidade lá, uns 30 dias, estar com a minha filha, ela que mora lá na Irlanda, e ela é a minha neta, né? Tem 3 anos aí, indo para 4 anos, é bem ativa, né? Que legal, que joia. Criança, né? Algo interessante, né? Criança ela traz um aprendizado, né? Aliás, vários aprendizados, né? A gente aprende e cresce, né? Com o convívio com as crianças. Até Jesus mesmo disse, né? Né? Que nós devemos ser como uma criança, né? Então a criança sempre tem algo a nos ensinar. Não que a criança seja um anjinho ou um santinho, né? As pessoas às vezes confundem, né? A criança é um anjo. Não, a criança não é um anjo. Criança é criança. Criança é descendente de pecador. Criança é pecadora. Criança é lindo, né? É algo... Geralmente a criança é irreverente dentro do mundinho dela, dentro do espaço dela, e a simplicidade, a criança é algo simples, né? A criança é humilde também, né? É uma humildade, assim, porque tu repreende, já porque chora, porque já está no braço do pai e da mãe, já está pedindo de novo, né? E Jesus ensinou que a gente deveria ser como crianças, né? Porque das tais é o reino dos céus, né? Então elas não têm a consciência do pecado ainda, né? É isso que o Jesus disse. Elas nascem em pecado, né? Todos nós nascemos como ser humano, mas elas têm algo nelas que é o que Jesus diz que nós devemos ter, né? A dependência de Deus. Isso, a humildade, né? A questão da simplicidade, né? Essa questão toda, né? E a questão da dependência. Claro que a consciência do pecado, mas em seguidinha já vem, né? Sim, começou tem uma idade, a gatinhar, né? Caminhar, um pouquinho já começa a botar o dedinho na tomada e chega pra ti assim, ó, com uma carinha de... Ou pega um objeto que nem é permitido pegar, que só tu não pega isso aqui. Aí tu olha e tu tá enxergando o objeto, que ele é maior que ela atrás, né? Escondendo com aquela carinha estampada de assim, ó, não sei quem fui. Essa questão a questão do pecado, né, pastor, que eu coloquei, a questão do pecado original, né? Ela não tem consciência de confessar o pecado e nem receber no coração a Cristo, como diz a palavra. Chega numa certa idade que ela já vai entender, né, a revelação do Espírito. Exatamente. Mas eles nascem com isso, todos nós nascemos com isso, né, pastor? Exato. Com essa tendência de pecar. Interessante, né? Isso dá um tema, né? Mas com certeza. Gente, 8 horas e 6 minutos, manhã de terça-feira. Vamos ver quem é que está conosco nesta manhã. Vamos saudar algumas pessoas que estão conosco, né? Algumas porque nem sempre a gente consegue ler o nome de todos, mas tem muita gente ligada conosco aqui. Você é muito bem-vindo, coloca aqui o teu comentário, participa, interage conosco. O programa é interativo. Você pode sugerir alguns temas. Claro que a gente não consegue ler
todas as mensagens. Gostaríamos de ler todas, mas nem sempre dá, né? Então, aqui você vai participando. Já tem bastante gente ligada conosco aqui. E eu já vou, você faz também, ó. Cliquei aqui para compartilhar e já cliquei aqui para compartilhar no meu Facebook pessoal. Aqui várias pessoas já vão também estar acompanhando. Já tem 14 comentários, né? Vamos ler aqui alguns comentários. Vamos ver quem é que está com a gente. A Inês Santana, bom dia. Inês Santana é minha mãe, eu sou o Márcio Santana, né? Essa é super fã, né? Super fã, é isso aí, tem que ser, né? A dona Vera Regina também com a gente. A Suziê Martins, bom dia, pastores. Suziê Parque Barra Centro, abraço, Suziê. O Eduardo, Suziê. Família, Isabel, né? Família querida, né, gente? A Edna também Pereira, bom dia, pastores. É verdade, estamos alegres porque estamos sempre na presença do nosso Deus grandioso e todos somos joias preciosas. Glória a Deus. É isso aí, irmã Edna. A Cláudia Antunes, a alegria do Senhor, a nossa força é a nossa força. É isso aí, é o texto bíblico, exatamente, a alegria do nosso... Paulo que diz, né? A alegria do Senhor é a nossa força é. Um abraço, Cláudia Antunes. A Marilene Ribeiro, paz, pastores e irmãos. Em Cristo, Deus abençoe. Legal, irmã Marilene, Deus abençoe. A Irani também, bom dia, Deus abençoe. Irani da 64, legal. O pessoal coloca aí que congregação você é. É isso aí. Se não é de alguma congregação, você pode colocar o ministério que você é, ou se não quiser colocar o ministério, coloca o bairro que você pertence. Se não é de Gravataí, né, você coloca de que cidade você está falando. Alguns a gente conhece aqui, só de olhar, né? Vamos ver aqui. Cristiane Oliveira, bom dia, paz, pastores. Bom dia, Cristiane lá do centro. A Cristiane é do centro, é do Parque, é da Morada do Vale, do Parque Florida, Cristiane e o Beto, né? Deus abençoe vocês, casal querido. Irmã que é uma confeiteira, deixa eu ver se é ela, acho que é ela sim. É uma confeiteira de ela sim, ela e o Beto. Confeiteira de mão cheia, faz cada bolo gostoso. Cristiane, Deus te abençoe. Já fiz uma propaganda aqui, ó. Vamos ver quem mais aqui. A Maria Martins, bom dia, pastores. O paz do Senhor, paz, irmã. Deus abençoe Maria, Deus abençoe a Cristiane e o Beto, família legal lá. A Mário Nunes também com a gente, peço oração pela família. A Cláudia Antunes coloca, me alimentando na palavra, fortificando a minha fé. Isso aí, Cláudia. Inclusive vamos falar sobre palavra. Vamos falar, a gente fala sobre a palavra, mas na palavra vamos falar sobre palavra, né? Vamos lá. Daniela Guedes também com a gente. Bom dia, pastores. Deus seja louvado pela vida de vocês. Obrigado, Daniele Guedes Azevedo Carvalho, né? Irmã do Diego Guedes, esposa do Marcelo. É esse aqui, é isso aí, né? É, Marcelinho, da sede, diácono lá na sede, obreiro na sede da Encontro de Fé Porto Alegre com o pastor Isaías. Um abraço para toda a família muito querida. Essa aqui é outra irmã, deixa eu ver. Essa aqui é a irmã do Parque Daniela Guedes Azevedo. Tem um Diego Guedes que também que é. Então tá jóia. Um abraço, Daniela do Florido. Isso que é bom botar aqui, ó, qual é a região. Quem mais aqui? A Maria Genice, sou do Parque dos Anjos. Legal, irmã. É isso aí, Genice. A Cláudia da Zona Sul, Deus abençoe grandemente vocês, pastores. Amém. É isso aí. Várias pessoas mandando mensagem, continue, não esqueça, compartilha, curte, se inscreva, faça check-in, tudo que tiver de direito, ali tiver liberado, você faz no Facebook aí, que a gente quer alcançar mais pessoas. Pessoal, voltando do feriado, né? Tem muita gente na estrada, talvez as pessoas possam, a esposa tá com o telefone assim, ó, a esposa, o motorista não. O motorista até liga e faz que nem eu faço, larga no banco do carona e fica escutando. O esposo também de carona, né? Também tem, né? Tem umas esposas aí que dirigem muito bem, né? Tem esposa que dirige muito bem e os esposos estão de carona. Olha como ficou bonita a imagem aí, pastor Paulo. Tá bonita a imagem. Só falta arrumar ali para não dar esse reflexo da janela. Mas estamos com uma tela legal aqui, né? Deus está nos abençoando, gente, né? Então você pode também contribuir, você pode ofertar. Contribuir é uma forma de colaborar. Lembrando que em todas as nossas congregações você pode ofertar de forma presencial, teu dízimo, a tua oferta, né? Mas também, se você preferir, você pode fazer via conta bancária, né? Então a Igreja Encontros de Fé de Gravataí, com todos os projetos, programa, as lives dos cultos, obra social, tudo que é feito, distribuição de cesta básica, toda a estrutura, tudo isso é mantido, né, por ofertas e dízimos, e você pode participar disso também. Tem muita gente que prefere, inclusive, se envolver menos na questão operacional e às vezes se envolver mais na questão na contribuição, né? Na contribuição. Então você pode estar contribuindo, tá ali, ó.
Contribuir é uma forma de colaborar, está no rodapé da sua tela, e a Igreja Evangélica Encontros de Fé de Gravataí está registrada como Associação de Serviço Cristão. Só para você ter segurança, porque alguém pode fazer a transferência, depois tem uma conta errada. Não é da Igreja Encontros de Fé, é da associação. É da Associação de Serviço Cristão de Gravataí, é a forma como está registrada a igreja. 8h11. Falamos final de semana, né, nos cultos, foi muito legal, foi joia, foi bênção. Vemos uma caminhada muito boa, né? Deus tem nos dado sempre uma palavra de crescimento, de edificação, de ensino, né? Estou até aqui com os meus esboços dos cultos, hein? A gente vai guardando, tem uma gaveta cheia lá. Esses dias queriam pegar meus esboços. O Fabiano queria um esboço e uma Bíblia minha toda arriscada. Não, deixa quieto aqui. Vai anotando nos cultos, presta atenção. Isso aí. Falei sobre Lucas 11, sobre o dever de orar nunca. Sempre sem nunca esmorecer, né? A importância, o tempo que temos entre aquilo que o momento que estamos vivendo até desfrutar da bênção de Deus. Mas vamos adiante, né? Vamos adiante. A importância também, se você olhar em Lucas capítulo 5, pastor Paulo, eu queria propor aqui um tema para que a gente possa debater, né, e desenvolver um raciocínio. Que é a pesca maravilhosa. Em Lucas 5 diz o seguinte, versículo 1: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, né, nós vamos ver que é Pedro, Simão chamado Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Nós temos aqui um milagre que Jesus fez. Nós vemos aqui Simão Pedro, reconhecendo ser um pecador diante do sinal que Jesus fez, do milagre que Jesus fez. Nós percebemos que Pedro percebeu, né? Simão Pedro, ele disse: é o Senhor, né? É Jesus. Ele se prostrou e: sou pecador, não sou digno de estar na tua presença, né? Mas, enfim, eles tinham passado uma noite pescando sem nada, né? Nada pegar. Eles não pegaram nada. Quando acabou Jesus de trazer os ensinamentos, ele disse assim: vai ao largo, lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E houve um resultado, né, não esperado. Então, o que nós temos aqui, pastor Paulo? Deixar um gancho para daqui um pouco, depois do intervalo, nesta pesca maravilhosa. Nós vemos aqui que eles tinham trabalhado a noite toda, e depois de uma jornada eles já estavam desistindo, porque estavam lavando as redes. Ou seja, vamos recolher porque não deu nada, vamos para casa. E ali era o sustento deles, né? Era o trabalho deles, era o ofício deles. E diante disso, Jesus disse para eles: vão ao lago, se não me engano é um lugar mais profundo e menos propício, inclusive, parece, para talvez, né, para pegar peixes naquela região. Mas Jesus disse: vão ao lago e lançai as vossas redes. E Pedro, Simão, experiente, né, trabalhadores, aqueles seus sócios que haviam trabalhado a noite toda, depois de uma jornada, ele disse o seguinte: mas Senhor, mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada. Então eles de certa forma resistiram,
e demonstraram que dentro daquilo que eles tinham conhecimento, como pescadores, um ofício que eles dominavam, eles não tiveram o resultado esperado. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então, Pastor Paulo, tem muita gente que passa por isso, que dentro do seu ofício está tendo uma certa dificuldade. Nós não falamos aqui sobre teologia da prosperidade. Aliás, até falamos, né, a teologia da prosperidade, mas não no sentido de que seja o carro forte, até porque nós sabemos que Deus é um Deus de ampla suficiência. Eu creio que o evangelho tem que ser pregado como um todo, né? E o que nós sabemos também, que Deus ele quer abençoar as pessoas no seu ofício, na sua vida espiritual, sim, na sua vida amorosa, sim, na sua vida conjugal, sim, na relação com os filhos, sim, numa edificação espiritual, sim, mas também Deus quer que nós tenhamos uma vida com ampla suficiência, né? Sem escassez, embora Paulo diz, aprendi a viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente tanto na abundância quanto na escassez. E ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então, mas não quer dizer que Deus ele quer que nós venhamos a levar uma vida miserável, né, pastor? Sim. Como é que tu vê isso? Esse momento aqui dessa pesca maravilhosa é um momento onde nós podemos aprender muita coisa em relação àquilo que é nossa vida com Deus, né? Nossa vida, nossa caminhada com Jesus, e também colocar toda a nossa expectativa naquilo que é a presença de Cristo na nossa casa, família, nos negócios, porque a experiência, ela de certa forma ela tem sua importância, né? A experiência naquilo que é, como você está colocando assim, num ramo, num trabalho, numa empresa, tem sua importância, mas não é o mais importante. É interessante isso aí, né, pastor Paulo? Porque daqui a um pouco, dentro do ofício de cada um, às vezes até o cristão, principalmente, né? Porque o ímpio, a pessoa que não confessa a fé em Cristo, é normal ela apoiar no esforço do seu braço e confiar na sua capacidade. Sim. É o que ela tem, né? Então, ela está cega de entendimento, não conheceu a Cristo, não caiu a venda ainda dos olhos, né? Ela não despertou para o Evangelho. Verdade. Então, agora, daqui a um pouco tem gente que é cristã e naquilo que ela desempenha bem, ela deixa Jesus de fora. Sim. Né? E daqui a um pouquinho, o que acontece? Há momentos em que, por mais que sejamos hábeis naquilo que nós venhamos a desempenhar como função, nós podemos enfrentar situações. Pandemia foi um caso. Onde vai haver escassez. Onde vai haver escassez. É isso. A pandemia, né, pastor Paulo? Claro, provou isso, né? Provou. E ainda continua. Temos muitas pessoas que ainda não superaram, né, nessa questão então de empresa, de financeiro, trabalho. Ainda não superaram os efeitos dessa pandemia. Né? Os economistas, né? Será que algum economista conseguiu prever isso? Com certeza. Algum político, alguma estrutura governamental com conselheiros, ministérios, conseguiu prever uma situação como essa? Né? Então a gente vê que, às vezes, por mais hábeis que os homens possam ser, há momentos inusitados. E eu vou dizer assim, há momentos inusitados, e por serem inusitados não significa que sejam poucos. Às vezes se torna mais comum do que a gente possa imaginar, né? Então tem muitas coisas que acontecem no ofício do ser humano. Aí a questão profissional, aí a vacina. Agora eu vim escutando uma emissora aí, entre duas emissoras no carro, eu fico pulando de uma para outra na notícia, duas emissoras fortes da região, e eles falando o seguinte, que tem gente vendendo vacina, né? Assim, eu achei interessante a colocação, como é que ele fez, ele usou um nome de alguém que é falcatrua, né? E pessoas que desenvolveram uma vacina na Unisquina. Na Unisquina. Na Unisquina. Unisquina é bom, né? Boa expressão. O Vanders, como é que o repórter jornalista diz? Vanders. Aí ele disse o nome lá do cara, tipo um Sérgio Malandro assim, da vida. Sim. Né? Mas, enfim. Então a gente vê que hoje, para desenvolver essa vacina, por mais hábil
E por mais conhecimento científico que se tenha, olha o grau de dificuldade, né? Então dá para se dizer que em alguma jornada, e aí nós trazendo para o nosso dia a dia, até no ofício de pedreiro, de carpinteiro, engenheiro, eletricista, dentista, aí independente, o ofício que você exerce para obter o sustento e obter de certa forma a segurança que você precisa, né? O mínimo, o básico para a tua família, para a sobrevivência. E hoje, em todas as áreas, nós vamos perceber que o ser humano, por mais hábil que seja, haverá um momento que a habilidade dele não vai ser suficiente. E aí que o pastor Paulo diz, é importante sim a gente estudar, se qualificar, mas o mais importante qual é, pastor Paulo? O mais importante é ter a Cristo, ter a palavra, ter a Deus na nossa vida, né? E até eu vou dizer, vou um pouquinho além, pastor, na questão, porque depois essa eu acho que é uma conclusão importante dentro daquilo que nós estamos falando, de que nem o milagre da escassez é o mais importante. O próprio texto fala sobre isso, né? E isso eu quero fazer essa colocação também, que a habilidade é importante, saber de tudo aquilo que é o contexto da nossa vida como profissional, da empresa, nossa própria casa, família, o trabalho onde eu estou, se eu não sou o proprietário de algo, né? Às vezes nós temos comerciantes, talvez que estão nos ouvindo nessa manhã, empresários e até e muitos também irmãos que trabalham numa empresa e têm habilidades, né? E estão esperando algo assim sobrenatural sobre o local onde trabalha, sobre sua própria família, sobre sua própria casa, mas nem isso é o mais importante, né? O próprio texto fala sobre isso, do milagre, desta pesca maravilhosa e claro que todos nós queremos a abundância, né? Claro. E é maravilhoso isso, e Deus quer nos dar essa vida com Deus, ouvir sua palavra, como eu acho que é o tema central do que vamos falar hoje, é sobre a palavra de Deus que nós estamos falando, mas tem coisas que a gente vai aprendendo com aquilo que Jesus foi ensinando, foi o que ele ensinou nesse milagre aqui, né? Jesus fez um milagre, nós percebemos então que nós podemos enfrentar algumas situações, por mais hábeis que sejamos, mas quando somos como uma criança na dependência de Deus, é que Pedro disse, né? Simão, né? Senhor, nós trabalhamos a noite toda. E outra, era um homem experiente dizendo isso. Tem peso o que ele disse. Tem peso. Tem peso. Tem peso. Né? O que Pedro diz não era alguém aventureiro, não era o pastor Márcio, o pastor Paulo. Tá cansado, vai pescar. Nós nas férias pescando lá, não deu nada. Não, era um cara experiente, que sabia fazer. E também de saber que algumas pessoas, às vezes, elas pensam assim que elas não estão no lugar certo, né? Ou, nesse momento agora, puxa, aqui tá tão escasso. Está tão difícil aqui onde eu estou, nessa empresa, está tão escasso, eu não recebo um aumento, ou talvez você esteja com a porta aberta, um trabalho, uma empresa, assim, puxa, esse ponto aqui, como superar esse local onde eu aluguei isso aqui, não esperava que fosse tão ruim esse lugar aqui, né? E às vezes algumas pessoas podem pensar assim, puxa, eu não estou no lugar certo. Mas nem sempre o lugar certo é o lugar certo. É o lugar certo, né? O que Jesus demonstra é isso, né? A hora certa, no momento certo. Para Jesus não tem hora certa, né? Sim. Na verdade, a hora é a hora de Deus, é o tempo de Deus. Pessoal, então assim, nós percebemos que Jesus, né, e aí quando ele disse para Pedro, lançai as redes, vão ao largo, e Pedro disse, Senhor, trabalhamos a noite toda. Alguém com experiência que sabia o que estava dizendo, porque era profissional, qualificado na sua função, mas ele disse, sob a tua palavra lançarei as redes. Então veja bem, sob a tua palavra, não é sobre, é sob, de baixo, se sujeitando. E aí nós vemos assim, sendo dependente, vou me colocar na tua dependência, da dependência da tua palavra. Vou fazer o que tu está dizendo. Vou fazer, exato, eu até escrevi aqui, ó, exatamente eu escrevi, ó, vou fazer o que tu estás dizendo. Tu estás dizendo. Vou confiar no que tu está me dizendo. Ainda que eu não veja. Ainda que eu não estou vendo, ainda que a minha experiência demonstre algo totalmente contrário. Exatamente. Então ele mostrou uma dependência. Criança é dependente. Então são alguns aspectos que a gente vai aprendendo na vida cristã para que possamos ter um resultado. 8 horas e 25 minutos. Nós vamos a um pequeno intervalo. Né? Não saia daí e nós já voltamos. Esse é um tema, né? Encontros de Fé, Gravataí.
Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana. Plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955. Parada 79, em Gravataí. Paiva Balas de Goma. 984-770080. Imola Veículos. Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado Gilson Rangel. 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas. Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais. Lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242.
Estamos de volta, 8 horas e 32 minutos. Hoje, terça-feira, dia 13 de outubro de 2020, dia de culto, inclusive, Parque dos Anjos, Parque Florido e Morada do Vale 1. Você é nosso convidado. São 3 congregações com culto hoje à noite aqui na cidade de Gravataí. Faça a sua inscrição pelos telefones. A Bruna vai colocar ali, inclusive, nos comentários do programa, o telefone para agendamento dos cultos hoje à noite no Parque dos Anjos, Parque Florido e Morada do Vale 1. E na 64 amanhã à noite, a partir das 20 horas, nossa live, estaremos ao vivo, e também o nosso culto presencial, a partir das 20 horas. Você se inscreve pelo telefone WhatsApp 996-321-740. Estamos falando, pastor Paulo e eu aqui, sobre a questão das nossas habilidades, que muitas vezes, por mais hábeis que sejamos em todas as áreas, qualquer área que venhamos a executar, a desempenhar uma função, a importância, de ser dependente de Deus. Porque nós vemos aqui, nós temos Pedro, Simão, numa pescaria, que passaram uma noite toda, estavam lavando as redes, ou seja, já estavam se recolhendo porque haviam desistido. Passaram, depois de uma jornada, no empreendimento, numa jornada de investimento, de trabalho, chegou um momento que eles pararam. Não tinha mais o que fazer, né, pastor? Se quiser virar um pouquinho mais para cá, pode virar. Ficamos aqui num triângulo com o pessoal que nos assiste. Sim. Aqui. E veja bem, quando Jesus disse: vão ao largo e lançai as vossas redes, Simão disse assim: Senhor, mas tendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas, ou seja, sob a tua palavra, ele disse, lançarei as redes. E houve uma abundância, Jesus, ele reverteu a situação. E o que é algo fundamental, para nós podermos desfrutar, de um milagre entre todas, e tem a questão do milagre por misericórdia, o milagre que é fruto de fé para quem está ministrando uma palavra, para quem está indo fazer uma visita e orar. Tem aquele milagre que é fruto da igreja atuando, em favor dos outros. Mas tem aquele milagre que é a operação de Deus em nossa vida para nos libertar do pecado, para vencer os pecados que vão nos assediando dia a dia. Amém. É fruto de fé e é milagres. Mas há algumas chaves importantes para que nós possamos desfrutar da bênção de Deus, do milagre de Deus, E aqui nós temos uma que é a questão de ser submisso, da questão de se sujeitar à palavra, pastor Paulo? A questão de dependência, por mais hábil que você possa ser, por mais conhecimento que você possa adquirir, colocar em primeiro lugar, a importância de seguir a instrução e aquilo que diz a palavra para que você desfrute do que Deus quer que você desfrute. Porque aqui o que Simão disse, vou fazer o que tu estás dizendo. Sim. Sob a tua palavra lançareis as redes. Ou seja, vou confiar no que está dizendo. Ele creu naquilo que foi a palavra de Jesus, Tem uma coisa muito importante aí também, pastor Márcio, no sentido de que Simão Pedro e os demais estavam ouvindo a mensagem de Jesus. Uhum. Esse é outro ponto importante na vida, na nossa caminhada com Jesus, na caminhada com Deus. Eles estavam lavando as redes, tá? Se lavar as redes, ele é de uma certa forma muito importante no que quer dizer a nossa vida espiritual. Eles estavam lavando as redes e consertando as redes. Uhum. Tá? Quando o pescador, se a gente for conversar com alguns, enquanto ele lava a rede, ele vai vendo onde está. Ele faz pequenos reparos, Eles estavam ali fazendo isso depois de uma noite inteira pescando e automaticamente estavam ouvindo Jesus, porque eles estavam juntos ali. Uhum. Jesus ministrando para a multidão, certamente Jesus falando do amor de Deus, do Pai, de que eles deviam... Está no versículo 1, Eles estavam ouvindo Jesus. Eles estavam ouvindo Jesus. Então, não foi algo assim que eles vieram de repente assim e Jesus disse para eles: agora lança a rede lá. Não, eles vinham escutando Jesus, ou seja, a palavra de Jesus, a palavra de Cristo, ela prepara o nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, Deus, a palavra de Deus, e eles vinham ali, então os seus corações vinham sendo preparados. A importância de que mesmo que não tenhamos recebido ainda um milagre, ainda que as noites não tenham sido muito boas,
Porque a jornada não está boa, a escassez chegou na tua casa, na tua família. O caso aqui de Simão estava ali lavando as redes, consertando, ou seja, curando, né? Procurando curar as feridas, ou se vou me ajustar o que eu preciso, porque vai vir outra noite. E essa noite que vem agora eu vou ter que trabalhar. Interessante, né, pastor Paulo, que esse período de lavar as redes é um período também de reflexão. Reflexão, de andar com outros também, no caso aqui, dentro do contexto da igreja, né? De ouvir, estar junto, buscar o milagre, buscar o milagre no sentido assim de, olha, mesmo que não surgiu, eu estou andando, eu tô ouvindo a Jesus, eu tô buscando, entende? Porque ele estava no contexto ali ouvindo Jesus. Sim. E daqui a um pouco Jesus diz o seguinte, agora vamos fazer um... Diferente. a coisa agora, como se diz, vai bombar, né? Agora a coisa vai acontecer, larga, lança. E aí eu me lembro, pastor Márcio, vou falar um pouquinho de Jairo, né? Uhum. É outro que ele vinha na caminhada e algumas coisas, ele vinha numa expectativa. E aí Jesus chega a notícia pior do que poderia se imaginar, né? Que a filha dele havia morrido, e Jesus diz alguma coisa para ele, disse para ele, né? Jairo, crê somente, não temas, crê somente. Jairo, de certa forma, também disse a mesma coisa que Simão, pensou a mesma coisa. Eu vou crer no que essa pessoa está dizendo que é Jesus. Eu vou seguir com ele até o fim. Agora, sob a tua palavra, eu vou ir nessa. Simão, da mesma forma. Então, interessante que essa sujeição à palavra, né? Nós não podemos esquecer que todas as coisas que foram criadas foi pela palavra de Deus. Foi pela palavra de Deus. Então, há poder na palavra de Deus. Então, interessante quando você se coloca sob a palavra, debaixo da palavra, se sujeita à palavra, se sujeita à instrução, né? Foi o que Simão disse assim, vou fazer então o que tu está dizendo. Agora, para fazer o que Jesus está dizendo, tem que o pastor Paulo diz, tem que ouvir. Tem que ouvir. Eles estavam ouvindo. Né? E ouvir não significa ouvir no sentido de acatar. Jesus disse, o que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha. E veio o rio, veio a chuva, se jogaram com ímpeto contra aquela casa que não ruiu porque estava alicerçada sobre a rocha. Mas também tem o construtor que é imprudente. O que ouve as palavras e não as pratica é comparado a um homem prudente que edificou imprudente, que edificou a sua casa sobre areia, não há estrutura. Então, a palavra de Deus, ela faz a diferença. Então, a palavra de Deus, sob a tua palavra, aqui é o ponto-chave, sob a tua palavra. Então, a importância, né, pastor Paulo, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. Eu fiz algumas anotações. Tem um texto que diz assim, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então veja bem, errais por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra. Essa questão, porque às vezes as pessoas elas pensam, puxa, mas eu leio a palavra. Eu leio, eu tenho contato com a palavra, mas existe uma grande diferença entre a gente ler, né, entender a palavra e botar ela em prática, né? Porque quando nós praticamos ela, é aquilo que você vai fazer, às vezes, sem ter um sentido. Porque, às vezes, muitas vezes, Deus nos pede algo que, para nós, aquilo, puxa, mas isso não faz sentido. Que nem para Pedro, para ele, não fazia sentido lançar as redes àquela hora do dia. Dentro da experiência dele, dentro da capacidade dele, daquilo que ele imaginava como pescador. Mas ele botou em prática aquilo que Jesus havia dito para ele. Então eu vou largar. Mesmo não fazendo sentido para mim, eu vou fazer o que tu está me mandando. E aí, pastor, entra a questão daquilo que é o poder de Deus. Porque quando eu faço o que Deus está mandando, que está me pedindo, segundo a sua palavra, a palavra ela tem vida. Ela é eficaz. Ela não vai dar errado. Aí está o ponto. Nós podemos fazer coisas que podem dar errado naquilo que é o nosso entendimento, a nossa compreensão, as coisas humanas, vai falhar. Mas a palavra tem vida, tem poder. Então, assim, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso. Então, o que nós aprendemos? Conhecer as Escrituras nos proporciona conhecer e desfrutar do poder de Deus.
A importância de ter conhecimento da palavra, a importância E pôr em prática, né? Viver esta palavra. Viver essa palavra. Né? Então, assim, porque o ouvinte, tem ouvinte que não é praticante. Né? Tem gente, eu já ministrei com algumas pessoas que estavam sofrendo com crises de histeria, de fúria, desentendimento familiar, e pessoas que se converteram muito antes do que eu. Né? E aí eu estava nos meus primeiros passos, inclusive como pastor, aí a pessoa disse para mim assim, tu vai me dizer, eu já sei. Hoje, é interessante, já sei tudo que vai me falar. Não, você vai dizer isso. Aí eu disse, mas a palavra, eu sei a palavra. Aí completava os textos todos. Exato. Né? Conhece tudo. Conhecia a palavra. Mas assim, numa fúria e a vida destruída. Então veja bem, a palavra, para que ela possa ter o efeito, né, tem que haver uma submissão à palavra. Uma sujeição. Porque pode, né, pastor? Desculpa, eu vi que tu... daqui um pouco um cientista, alguém teórico, um teólogo, um doutor em teologia, não ser crente. Com certeza. Tem muitos. Muitos estudiosos da palavra. Muitos. É. Alguns se converteram. Porque a palavra é forte. Ela é poderosa, né? Alguns sendo teólogos e não conhecendo a Deus, ou conheceram quando começaram a estudar. Mas aí tem uma coisa importante que é o que eu ia falar, pastor. Fala. Um coração humilde muda tudo, viu? Com certeza. Coração ensinável muda tudo. Aí a questão da criança. O que você estava dizendo, não, isso aí eu sei, aquilo eu sei e tal, a vida destruída, mas um coração que não é humilde, capaz de aceitar e se submeter, como você está falando da criança, de aceitar que precisa de mudança, ser um coração humilde de aceitar o conselho, primeiramente o conselho de Deus, né? Que é a palavra, aquilo que é o melhor para nós. Então, um coração humilde muda tudo. A criança pode ser pecadora. Vamos lá, a criança pode ser, um termo até ruim de dizer, arteira. Né? A gente arteira tem outra conotação, mas a gente sabe o peso disso. Mas fala bem o vocabulário do nosso cotidiano, que a gente viveu isso, né? Criança arteira, criança que não para, criança teimosa, criança porque é criança, aquela criança, né, hiperativo, aí é uma palavra moderna agora, o tal de hiperativo, né? Então, mas veja bem, a criança ela pode ter assim, ela pode ser a criança mais agitada e assim, e aí depois eu lembro também que diziam, mas pelo menos tem saúde. Porque criança que não brinca, criança que não arrisca, criança que não cai, criança que não faz, né, todas as tripulias que uma criança faz é porque não tem saúde. Né? Então, mas enfim, onde é que eu quero chegar? Mas a criança, e ela é repreendida. A criança, dificilmente uma criança entrega a própria sorte, porque por mais desleixado que venha a ser um pai e uma mãe, tem um período que todo mundo está marcando de cima, né? A criança. E aí veja bem, mas a criança, por mais que ela seja, né, mais arteira, mais, né, a criança, ela tem uma dependência. Quando Jesus disse que nós devemos ser como uma criança, se há algo que a criança faz, a primeira coisa quando ela cai, que ela se machuca, é vir correndo pro pai e pra mãe. Né? Uma criança, se dá qualquer coisa errada na rua, hoje não se brinca na rua, na minha época eu brincava no Arião, assim, né? Na estrada. Na minha também. Né? Na tua época também, né? Na minha época também. Nós somos da mesma época, né? Esses dois aqui eu acho que não. Também? Cara, tu caía, te machucava, ou acontecia algo inusitado que te trazia uma certa insegurança, tu corria para dentro do portão. Quando tu entrava para dar dentro do portão, tu ou ficava... quando vinha alguém queria te bater, te machucar, né? Não, a minha tava ali, os amigos, os coleguinhas, tudo. Vou te pegar. Mãe! Eu vou contar pra minha mãe, vou contar pro meu pai, né? Tu corria para dentro do pátio sim. E chamando o pai e a mãe. Então, a dependência, né? A dependência, nós temos que ter essa dependência de Deus. Só que o ser humano, pela natureza pecador, depois de um certo ponto, a tendência dele é depender de si mesmo. Enganoso é o coração do homem, maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço, como é que diz o texto? A sua força, né, pastor Paulo, em Jeremias lá. Então, veja bem, a palavra, nós temos que sujeitar a palavra, nós temos que ser temente à palavra, nós temos que ter contato com a palavra. Olha o que diz... eu não anotei aqui, mas... enquanto você vai procurando, você sabe que algumas pessoas, elas querem ter muitas experiências com Deus, né? Eu já ensinei algumas pessoas assim, elas querem... Pastor, eu não consigo ouvir a Deus, sabe? Aquela voz que fala comigo. Eu não consigo, sabe? Uma experiência forte com Deus. Eu disse, mas me diz uma coisa, Deus fala contigo através da palavra?
Mas como assim? Não, eu queria ter uma experiência muito grande com Deus. Eu queria ter, assim, como que os anjos subissem e descessem. Eu já ouvi isso. Uma experiência sobrenatural. Sobrenatural com Deus. Aí eu pergunto para a pessoa, você me diz uma coisa, Deus já falou contigo através da palavra? Não, pastor, a palavra está aqui. Eu digo, sim, mas se você não se submete à palavra, e a palavra que é viva e eficaz, né? Tu não começa ali por aquilo que Deus deixou para nós, que é a sua palavra, é a voz suave de Deus ali. Como é que tu queres ter uma experiência grande? Tu acha que Deus vai fazer uma manifestação sobrenatural contigo, ou tu ter uma experiência enorme, se tu não tem uma pequena experiência, que não é pouca, através da palavra dele? Um comprometimento com a palavra. Comprometimento. Então, Deus, ele é comprometido com a sua palavra. Por isso que diz lá, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, para que eu conheça o poder de Deus, eu tenha grandes experiências, como o pastor Paulo está dizendo, eu preciso conhecer e ter intimidade e aplicar e viver a palavra de Deus dia a dia. Isso vai nos proporcionar grandes experiências. Quando Simão na pescaria, né, Jesus disse para ele, vai ao lago e lançai as redes, e dentro da capacidade deles já não tinha mais o que fazer, dentro de toda a habilidade deles, o que eles fizeram? Eles desfrutaram de uma grande experiência sobrenatural, a ponto que Pedro se ajoelhou e disse assim, Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. Ele reconheceu que havia a presença do Filho de Deus ali. Vai ser forte, eu me arrepiar. Então assim, sabe o que era? Nós já tivemos N situações de jejum, de reuniões, de vir um derramar de Deus, que era fruto de um comprometimento, e é fruto de um comprometimento com a palavra, porque nós pregamos e vivemos a palavra. Então veja bem, para que você desfrute de algo sobrenatural, você tem que ouvir a palavra, você tem que ler as Escrituras, né, e tem que viver o que diz a palavra para que você desfrute da manifestação do poder de Deus. E outra questão também, a respeito do pecado. Veja o que a palavra pode fazer. Jesus disse o seguinte, em João 15, eu sou a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E o que produz fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Sim. Então veja o poder da palavra, que ela inclusive nos capacita e nos dá a condição de vencer o pecado. Porque estar limpo significa você ter uma vida em santidade. Não somente desfrutar de um poder sobrenatural para fazer um milagre na tua vida financeira, na tua vida profissional, para trazer suprimento para as tuas necessidades básicas e manutenção da tua vida, inclusive para uma ascensão profissional. Você pode ser abençoado financeiramente, com certeza, mas também a palavra, ela nos limpa. Porque quando você começa a viver a palavra, você começa a aplicar a palavra, eu quero viver isso aqui em oração, você ora, Senhor, eu quero viver o que está dizendo aqui, por mais que você não viva até então, mas essa palavra tem poder, assim como todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, então há poder na palavra de Deus, inclusive para que você deixe o pecado, inclusive para que haja milagre sobrenatural em função da palavra de Deus estar no teu coração. Eu lembro que esta questão da dependência de Deus, havia um momento que eu estava numa situação financeira muito difícil com a minha empresa, né? E eu recebi a visita de um pastor na época, e ele foi e orou, e a gente estava buscando mais e mais da palavra de Deus, queríamos ser batizados pelo Espírito Santo, mas o diabo apertou. Ele veio, apertou, foi uma situação muito difícil. E eu lembro naquela semana, eu não lembro que semana do mês eu estava, mas eu sei que naquela semana o faturamento da empresa estava assim, não tinha dado um terço do que deveria ter dado. O pastor foi lá orar e a gente ouvindo, e né, estávamos nos sujeitando, inclusive eu e minha esposa, se tivesse que abrir mão de algumas práticas dentro do nosso segmento, onde eu tinha empresa, tivesse que abrir mão, eu tipo, Senhor, eu abro mão e eu quero, tinha que me desfazer de tudo, o que Deus quer? Eu me sujeitei, Senhor, nos ajuda, mas eu quero fazer a tua vontade, sim, eu quero te agradar. O pastor foi naquela semana, eu faturei num final de semana, sim, o que eu fatura, que seria o faturamento de cerca aí de 10, 15 dias, eu faturei num final de semana. O que era para faturar num mês, eu fiz em 5 ou 6 dias. Milagre.
Milagre de Deus. Aí eu vejo aqui, nem Pedro aqui, o Simão, né? Sobre a tua palavra lançarei as redes, né? Eu lembro quando ele foi lá orar e a gente estava assim, eu e minha esposa, né? Senhor, o que tu quer fazer? Essa empresa, se tu quiser mudar nosso ramo, se tu quiser entrega, tirar né? algumas coisas. Então, assim, a palavra de Deus, ela tem poder quando você se sujeita à palavra de Deus. Então, quão importante é a palavra para a purificação, para desfrutar do milagre e do poder de Deus. E quando nós sujeitamos a nossa vida, nossa casa à palavra, nós estamos vivendo o que Deus quer que nós venhamos a viver, né? A gente começa a andar pela ótica de Deus, pela visão de Deus, porque a palavra de Deus é a sua vontade, é aquilo que Deus quer para que acertemos o alvo. Pecado é errar o alvo. Errar o alvo. Nós sabemos isso. A semana passada se falou bastante sobre isso, né? Mas andar sob a palavra de Deus, né? Nos sujeitando a ela, vivendo ela, é estar acertando o alvo. Porque a palavra é o alvo, é aquilo que Deus diz, ó, é aqui que vocês têm que acertar. Exatamente. É aqui que é como Jesus disse para Pedro ali, ó, lança ao largo. É como o Senhor estivesse dizendo para ele, o alvo é fazer, é ali o alvo. É ali naquele ponto onde vai ter um cardume de muitos peixes. Exatamente. Olha o que diz Oséias 4:11, para a gente encerrar e orar. Diz o seguinte, Oséias 4:11 não, Oséias 3:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E o conhecimento é fruto da palavra, né? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Pá, que forte isso aí. Forte. Na verdade, quando nós não somos comprometidos com a palavra, não há um comprometimento de Deus conosco. Sim. Deus não tem Ele responsabilidade. só se compromete com o que está no que ele diz. No que ele diz. É forte isso. Porque ele não mente, né? Não. Ele não falha. Não. Pastor, eu me permite um minutinho só. Claro, que aquilo que eu falei no início, eu acho que isso é muito importante. Porque muitas pessoas estão buscando um milagre. Mas o mais importante é o portador do milagre. Exatamente. O que te deu a palavra. Quando Pedro aqui ele lança as redes, no verso 11, lá da pesca maravilhosa, né? Quando ele ouve a palavra, pratica, ele não só reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, mas ele queria Jesus para a vida dele. Diz o texto que, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A quantidade de peixes não foi o principal. Trouxe solução para muita gente na volta ali, para eles, mas diz aqui que eles deixaram tudo, porque eles olharam para Jesus e viram que Jesus era o mais importante de tudo. Aí o milagre, desculpa, pastor Paulo, em cima do que está dizendo, o milagre não é o mais importante. Não a experiência, como nós falamos. O milagre, ele vai suprir a necessidade momentânea, né? Mas o mais importante de tudo é o que Jesus disse para eles. Agora vocês vão andar comigo e venham. E eles deixaram para trás, ali diz, os barcos, deixaram as redes, disseram assim, falando materialmente, deixaram, como você disse na tua empresa, Senhor, se tiver que deixar tudo para trás, eu vou me desprender da minha empresa, vou me desprender de tudo que está acontecendo. E aconteceu. E aí entra a vontade de Deus. E aí, hoje você passou algum tempo, né? Hoje tu está vivendo daquilo que é a fé, né? Então, importante isso. Que legal, né? A gente vê assim, quando eles deixaram, esse ponto que tu colocou, da outra pregação. Da outra. A questão, quando eles deixaram tudo, eles demonstraram também que o coração deles estava completamente sujeito à palavra e à origem, à fonte. Eu quero o Deus dos milagres. Exatamente. E tem muita gente que é mais envolvida com a bênção do que com o abençoador. Aí é isso aí. Aí é o erro. É esse ponto que eu... Né, porque muita gente já recebeu muito milagre Vamos trazer para o nosso meio hoje. Você vê pessoas chegando na igreja, receberam milagres extraordinários, curado de câncer. Entendeu? Os filhos foram curados, tirados de... Cadê essas pessoas? Claro que muitos estão conosco. Muitos estão. Mas há uma parcela que diz assim, eu recebi a minha bênção e agora vou tocar minha vida. Interessante que as pessoas não fazem isso no primeiro momento de forma consciente. Mas aos pouquinhos elas vão se envolvendo com a bênção. Deus restaura, Deus restabelece, né, por meio de um milagre. Ele se envolve com o milagre e com a bênção e esquece do abençoador. Isso é muito comum. E as pessoas voltam depois, 2 meses, 3 meses, 2 anos, 3 anos, com a vida arrebentada.
deixaram de seguir o abençoador. Exatamente. Então, a questão da palavra tem que ser algo dia após dia. Tem que haver um Se alimentar dela, né? Uma criança nunca deixa de depender do pai e da mãe. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É forte, né? É muito forte. Vamos orar, gente. 8 horas e 57 minutos. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Teu reino, nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Oramos. Pai, nós te damos graças e te louvamos nesta manhã. Amém, Pai. Obrigado pela tua palavra, que é virtude, é vida. E nós queremos que a tua palavra, Senhor, ela faz milagres. Mas a tua palavra é muito mais, é fonte de vida e vida em abundância. Nós pedimos a ti, Senhor, que cada coração possa ser uma terra fértil, onde a tua palavra venha gerar vida. Um planta, outro rega, mas o crescimento é concedido pela tua presença, amém, pelo teu Espírito Santo. Nós oramos por cada irmão, por cada ouvinte, por cada um que nos assiste. Oramos pelo congregar, oramos por pessoas que não estamos vendo, não estamos enxergando, não sabemos quem é, mas por meio da tua palavra serão alcançadas e salvas para a honra e glória do amém, teu Pai. santo nome. Toma cada vez mais este ambiente, nos dá uma noite de fé, de socorro e milagre e libertação. Cura os enfermos, liberta os cativos. Nós estamos, Senhor, semeando a tua palavra, amém, que Pai. é poderosa para salvar, para libertar, para curar, para edificar, para, Senhor, saquear o inferno, para amém, saquear Pai. as trevas. Nós avançamos como igreja, crendo no poder, Senhor, da obra da cruz, aleluia. crendo no Evangelho, que é o reino de Deus, crendo no Evangelho, que é o poder de Deus para transformar o ser humano. Nós oramos abençoando a cada ouvinte, a cada irmão, a cada irmã. amém, Deus Senhor. toca com teu poder. Deus abençoa a tua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. aleluia. Em nome de Cristo oramos. Amém, amém e amém. O teu reino. Pastor Paulo, ficamos por aqui, 8 horas e 58 minutos. Hoje à noite tem culto, né? Temos um culto ali na Avenida Centenário, 11h70, né? No Parque Barra Centro. Estamos ali com a igreja, né? A partir já das 7h15, 7h20, já estamos com as portas abertas. Você é bem-vindo. Um culto de socorro, de milagres E libertação. e libertação. Bênção de Deus, importante, você não vá sozinho. É. Sempre leve alguém, dê um nome de agendamento, né, para agendamento, você esteja alcançando, levando a palavra para que mais pessoas possam desfrutar do milagre de Deus. Também, amanhã à noite, a parada 64 Dorival de Oliveira 5931, você faz seu agendamento pelo 996-321-740, está no topo da tela. Também tem culto hoje no parque, além do Parque dos Anjos, Parque Florido e Morada do Vale 1. Pessoal, nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã, né? Um forte abraço, carinho, Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. Apresentação, Pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade, Tua fidelidade é grande.